Opa, boa noite, sejam muito bem-vindos, todos vocês que nos acompanham, nos assistem a mais uma Escola de Profetas. Ainda estamos na nossa lição, aula 9, falando sobre os dons do Espírito, os dons espirituais. A gente teve dando um passeio na Bíblia desses últimos dias, nessas últimas semanas, cada dia abordando as três características dos dons espirituais. Hoje não vai ser diferente. Hoje estamos pedindo a Deus para que Ele invada a sua casa, que Ele também ministre ao seu coração, Ele faça que se você seja ministrado, que você possa desatar na vida sua vida espiritual, no seu ministério, porque é isso que o Senhor espera de nós. Antes de nós chegarmos aqui, eu lhe solicito, de começarmos a aula, eu solicito que você faça a sua oração, pedindo ao Espírito Santo que lhe conduza, que lhe ensine, que lhe ministre, que lhe marque, que fale ao teu coração e logo em seguida a gente começará a nossa aula. Então retornamos hoje primeiramente fazendo um breve resumo sobre as manifestações do Espírito. Quero aqui expor os slides, a gente esteve aqui falando nos slides anteriores sobre os 9 dons da manifestação do Espírito Santo no primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. A gente tem lido desse versículo sobre os 9 dons da manifestação do Espírito. A saber, a gente começou tratando sobre os dons, primeiramente, de revelação, que foi os dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Você viu também falar conosco sobre as palavras de conhecimento, palavra de sabedoria e o dom de discernimento espiritual. E logo em seguida a gente também discutiu sobre mais 3 características dos dons espirituais, que eram os dons de poder. Os dons de poder, assim, era fé, os dons também chamados de dons de poder, era os dons de curar, e nós falamos sobre os dons de operação de milagres. Logo a gente entra no 7º dom, e aí agora eu gostaria de expor para vocês na nossa aula de hoje, o conteúdo dos dons da palavra. Os dons da palavra são 3. O primeiro deles é o dom da profecia. Começamos na semana passada falando sobre dons da profecia, aonde a gente descobriu, né, que o Senhor, quando ministra aos nossos corações, no dom da profecia, ele é diferente do ministério profético do que nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11. A gente viu que o dom da profecia, ela também traz algo do presente e dá um destino para o futuro, ou ela tem um condão de trazer algo em via de regra que ainda não existe a existência, ou talvez para sinalizar a existência de algo que não existe. Ela dá norte, né? Não só dá norte, mas ela tem um condão de edificar, ela tem um condão de exortar, ela tem uma natureza também de exortar. Claro, e também, por último, de consolar. Você viu lá, 1 Coríntios capítulo, eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, da palavra do Senhor, que diz o seguinte. Vamos abrir aqui com vocês esse texto. Pode me acompanhar na leitura do texto do livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, que diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Repetindo, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e consolação. Observe essa frase, ele diz, fala aos homens. Então você não profetiza para Deus, você vem e recebe de Deus para fazer declarações divinas inspiradas por ele, como uma espécie de porta-voz. Repito, porta-voz do céu para o homem, e não diferente do dons de línguas, aonde a gente fala a Deus através de línguas dos homens ou línguas dos anjos, línguas espirituais. Essa linguagem espiritual é diferente do dom da profecia, porque o dom da profecia
é Deus falando através de declarações divinas e inspiradas através de você como um mero porta-voz. Agora, quando a gente fala dos dons, né? Quando a gente fala da palavra da profecia, a gente sempre tem que entender que ela traz a pessoa, na verdade, para um nível de exortação que vai falar do futuro sendo bom ou mal. Ou seja, Deus ele vai trazer uma palavra, como ele falou, como por exemplo, sobre a casa de Saul, como ele profetizou sobre a casa de Davi após o pecado dele com Betseba. Nós vemos também que quando o Senhor fala, ele tem um caráter de corrigir, ele tem um caráter de consolo, ele tem um caráter também profético. E esse é o problema da gente quando opera ou se move nesses dons. Ou as pessoas recebem dons e não conseguem entender como a profecia opera. Deus, ele sempre trará algo do futuro, algo no momento que faz, que atrai, que faz com que a pessoa experimente, e algo que a pessoa ainda nem sequer conseguiu entender no seu presente, porque ele fala de futuro. Ele fala não do seu estado real no momento, ele fala de algo ainda que talvez a capacidade humana não consiga entender, porque ele não consigo comparar o futuro com o meu presente. É a mesma coisa você dizer, olha, você vai viajar o mundo. Algumas pessoas até dizem que Deus deu profecia, que você vai ser um grande profeta, Deus vai te levantar. Só que quando você olha a sua realidade, você não tem dinheiro, não tem um passaporte, não tem nenhuma experiência, não fala nenhuma outra língua senão português, mas de alguma maneira, mas de alguma forma, Deus te leva a algo maior. Ou seja, não ainda aconteceu, vai acontecer. Então, o dom da profecia, ele trata normalmente e trabalha do presente para o futuro. Ele revela algo. Agora, em via de regra, a gente tem um hábito, né, de achar que aquilo que vai ser dito, que aquilo que vai ser falado, que vai ser citado, é algo bom ou algo do ministério. Não, nem sempre. O dom da profecia, ele simplesmente tem um caráter de ser apenas uma condição divina. É Deus falando. Se aquilo vai ser bom, se aquilo não vai ser, olha, o compromisso do profeta é com a palavra e a direção de Deus, e não necessariamente com se aquilo vai ser bom ou não. Então, até inclusive o pastor Atan estava citando em uma das nossas lives, do nosso culto online domingo, você que não assistiu, acompanha, ele dizia, olha, Elias profetizou a fome, mas não passou fome. Elias profetizou que não haveria chuva, mas não faltou água. Que não haveria alimento, mas não faltou alimento. Então, o compromisso do profeta é com é, é com a palavra, é com a direção divina. Com essa ainda, nesse mesmo tom, com esse mesmo conteúdo, eu queria exibir aqui para você um texto da palavra de Deus que fala o seguinte, vamos exibir a nossa tela lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 20, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Diz aqui a palavra de Deus. Não desprezeis as profecias. Repetindo, não desprezeis as profecias. Isso quer dizer o quê? Que essa palavra aqui sinaliza para nós que as pessoas não compreendem muito, não compreendem ou não entendem o ministério profético na igreja. Às vezes, talvez por acreditar que aquilo que a pessoa está falando não seja algo vindo de Deus, às vezes porque quando a pessoa fala e compara com a vida dela, aquilo que Deus está falando com o futuro, ele muitas vezes não tem habilidade para fazer aquele nexo de acreditar que Deus, que é o Senhor do tempo, ele sabe do futuro, ele sabe do amanhã, ele entende não somente o presente, mas ele também sabe de tudo que vai acontecer. Então, toda palavra que vem diretamente de Deus, toda palavra que vem diretamente do céu, ela tem um propósito de consolar, ela tem um propósito de quê? De corrigir, ela tem um propósito de edificar, ela tem esse propósito de alguma maneira, de nos ministrar, de nos marcar, de nos ensinar. Dito isso, agora eu queria dar essa pausa para você refletir um pouquinho
sobre quais são as profecias que Deus tem ministrado na tua vida. Quero deixar claro a você que tudo aquilo que Deus fala, a Bíblia deixa claro que nada da palavra que Ele ensina ou da palavra que Ele ministra nas nossas vidas vai voltar vazia, né? Toda palavra que vem de Deus, ela não volta vazia. Ao contrário, a Bíblia deixa claro lá no livro de Isaías que tudo aquilo que Ele fala ao nosso coração, tudo aquilo que Ele ministra na nossa vida, ele é como uma chuva que desce sobre a terra e depois que ele desce sobre a terra, ele volta para si em forma de vapor e gera-se as nuvens, e aí é que esse ciclo fica. Assim é o efeito da palavra nas nossas vidas. Assim a palavra profética. A palavra profética ela também nos dá norte. A palavra profética nos dá direção. A palavra profética ela revela o coração de Deus, ela revela o que Deus tem para nós. Que aquele que viu o futuro já sabe de tudo aquilo que a gente precisa, não só nos entende, como também nos prepara para viver algo grandioso. Seja algo que você vai passar, como, por exemplo, Betseba, o pecado de Davi, onde Deus falou, olha, assim como, né, aconteceu, como os filhos dos seus filhos irão viver vão pegar suas próprias concubinas e esposas. E aquilo Deus falou, ele advertiu, ele ensinou a consequência, mas Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Essa é uma das coisas lindas que Deus ele trata nossas vidas. Ainda falando sobre a profecia, que é um dos dons da palavra, a gente tem que ter em mente uma coisa, né? Que a profecia ela deve ser julgada. Acho que é um dos poucos, ou acho que talvez o único dom que a gente vê a própria Bíblia dizendo que ele deve ser julgado. O que quer dizer isso? Que eu preciso receber ela com temor, não analisando quem fala. Repito, a profecia tem que ser julgada. Ela não deve analisar ou tomar como escopo quem fala. Então, às vezes a gente invalida a profecia por conta do profeta. Olha, quando Deus fala conosco, ele pode utilizar qualquer meio, qualquer forma, qualquer pessoa. De um jumento a um ímpio. E de alguma forma até mesmo o próprio inimigo para nos levar ao propósito dele. Logo, a profecia é um instrumento de Deus que nos reconduz ao lugar que a gente deve estar. Ou para nos consolar, para nos ensinar, para nos mostrar o futuro, para nos dar um norte, para nos dar uma direção. A profecia, ela é muito comum, por incrível que pareça, porque ela vem em formato de consolo, ela vem em formato de uma palavra de edificação, ela vem com palavra de exortação, e ela vem também com palavra de direção, de futuro, de norte. E temos o hábito de apenas avaliar quem fala, mas não de avaliar o que se fala. E aí que mora o nosso maior problema. A Bíblia diz que quando Maria ouvia Jesus, ela guardava tudo que Jesus falava no coração, ou seja, ela guardava consigo aquilo que Jesus falava. Isso quer dizer que a sabedoria ela mora no ouvir, a sabedoria ela mora em analisar as coisas. A Bíblia também fala que quando eu ouço alguma coisa, eu só tenho que reter o que é bom. Mas quando se trata de profecia, ele não manda você reter o que é bom, ele manda você julgar. Primeiro, você precisa analisar, claro, que julgamento eu vou ter que dar na profecia, né? O primeiro deles é, como é que eu descubro que uma profecia vem de Deus? Segundo, a primeira coisa é se ela está na palavra. Deus não vai falar nada que não esteja dentro da sua própria palavra. A segunda coisa que a gente aqui já abordou, agora me recordo na nossa última aula, foi que ela tem que cumprir, né? O que Deus fala tem que ser cumprido, porque afinal de contas, como é possível Deus falar uma coisa, uma profecia, e aquilo não se cumprir, né? E a terceira coisa é que a profecia, ela também se cumpre através de confirmação, ou seja, quando Deus fala, ele também confirma. Tudo que Deus fala, ele confirma. Isto posto, vamos agora ao nosso segundo dos dons da palavra. Quero que deixar exibido para vocês. Não sei qual a tela que vocês estão visualizando aí, mas vamos agora falar sobre, ainda em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 até o 10, a gente vai falar sobre os dons, os dons de variedade de línguas.
ele ainda pertence à classe dos dons da palavra, é o segundo deles. E analisando aqui, eu quero que vocês me acompanhem nesse texto, e aí a Bíblia deixa claro aqui para nós o seguinte, deixa eu exibir a tela correta para todos aqui, me acompanhar, voltando. Olha o que diz a palavra do Senhor, que a uns também é dado dons de variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? A gente descobre isso mais claramente quando a gente lê o texto, em Atos capítulo 2. Esse é o momento que eu gostaria que vocês abrissem aí o livro de Atos, pegassem o seu texto, fizessem de conta como se estivesse em uma classe e acompanhasse o texto da palavra do Senhor. Eu vou aqui abrir, vou agora expor o texto e pedir para que vocês me acompanhem. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Aliás, vamos ao 4 até o 12, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Depois de cumprir aquele tempo, o Espírito Santo de Deus ele foi derramado. Após a ressurreição de Jesus, ele disse que todos deveriam aguardar até que o Espírito Santo ali manifestasse, até que ele viesse, e aí ele diz a seguinte, a Bíblia, todos foram cheios do Espírito. Repito, todos foram cheios do Espírito Santo. Grave essa frase, porque logo em seguida a gente vai observar lá na frente. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O dom da variedade de línguas é um dom do Espírito. Não é o ministério de dons de línguas, tá? Mas é um dom do Espírito, a qual ele dá, ele concede de acordo com a vontade dele. É ele que opera, então a gente chama de mover do Espírito. Mas uma das coisas que sinalizam aqui é que todos foram cheios. Então, logo que foram cheios, começaram a falar noutras línguas. Então, alguém chega a dizer que, claro, quando seu vaso transborda, uma das características naturais da pessoa ser cheia de Espírito Santo, um dos primeiros dons que se manifesta quando a pessoa está cheia é os dons de línguas. Daí você vê que e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Ou seja, por ser uma festa de Pentecoste, muitas nações vinham, judeus de todos os lugares vinham, e homens religiosos vinham como para fazer cumprir uma das festas bíblicas. E quando o som ocorreu, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Por quê? Cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, primeira coisa que eu preciso discernir do dom de línguas é que o dom de língua ele pode ser uma linguagem do homem. Repito. E quando aquele som ocorreu, juntou-se a multidão e estava confusa porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, o Espírito Santo estava dando variedade de línguas, só que as línguas que eram faladas eram língua de homens, que outro homem estava entendendo, óbvio. Se outras pessoas estavam entendendo, aqueles que estavam ali, cheios do Espírito Santo, falando em línguas, não era a linguagem dele, mas era a linguagem da outra pessoa. Aí você continua lendo, entendendo que não é só uma linguagem dos anjos, ok? É línguas desconhecidas da pessoa. Ela pode ser linguagem dos anjos, linguagem de Deus, mas pode também ser a língua dos homens, né? E aí, logo, a gente aprende com esse texto, até o 12 diz assim, todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, por que eles estão falando a minha língua, né? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que nós somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Frígia. Sabe o que a Bíblia diz? Que todos eles, naquele momento ali, naquele instante, estavam sendo tocados, ouvindo a própria linguagem
ou seja, a própria língua deles. E aí agora eu quero dar uma pausa para você, para refletir com você sobre esse texto, sobre essa palavra aqui. Pense comigo, por que que aquele dom de línguas estavam sendo ditos, estavam sendo falados, é, em outras, na língua não da pessoa, a língua de outra pessoa, mas movido pelo Espírito? Notem que agora aqui nesse texto ele deixa claro que as pessoas que estavam lá não necessariamente eram cristãs ou seguidores de Cristo. Eram judeus, sim, porque voltavam por conta da festa. Mas prestem bastante atenção no próprio texto. Vou voltar aqui à leitura dele e à explanação dele. A partir do versículo onde nós estávamos, ele cita algumas das nações a qual aquelas pessoas vinham. Partos e medos, o medo-persas, né? Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfila, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Sinalize, preste atenção. A pergunta que fica era, eles falavam então, imaginemos a cena, imagine uma reunião como a Olimpíada, né, que reúne todos os povos do mundo. De repente alguém se levanta falando numa língua que não é dele, mas a língua não é dele, mas é da outra pessoa que ouve e acha interessante aquilo que a pessoa está falando. E quando ele chega lá, olha quantas nações reunidas, tanto os judeus quanto os prosélitos. Quem são os prosélitos? Eram pessoas que não eram judeus, mas que queriam se tornar judeus, mas não podiam porque eram descendentes do sangue de Abraão. Então eles eram prosélitos, digamos, seguidores da fé em Deus, dos hebreus, dos judeus, dos hebreus, mas eles não eram judeus de sangue, tá? Porque os judeus, o genuíno, ele vem, descende de Abraão e faz o corte do prepúcio, e o prosélito não. Eu gostaria de seguir as mesmas leis e princípios da Torá, da Bíblia. Por exemplo, Raabe se tornou uma prosélita, muito embora ela não tivesse aquela linhagem. Então, enfim, observa que cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Então, olha, o mover do Espírito, a manifestação do Espírito, fez aqueles que estavam ali sendo cheios dele simplesmente falarem grandezas de Deus em outras línguas de homens. Obviamente, eles que estavam falando não entendiam de nada do que falar. Mas o Espírito Santo que move, a Bíblia diz que segundo ele lhe concedia, ele que está orquestrando. É importante você entender que na operação dos dons não gira em torno de você, gira em torno de como ou do propósito que ele tem, de algo que ele está movendo ali naquele ambiente e que você não tem o domínio, você não tem o poder, você não tem a capacidade de compreender naquele momento. E todos se maravilhavam. Estavam, então, suspensos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? Ou seja, por isso que naquele momento, quando Pedro se levanta para ministrar, 3.000 pessoas vêm para Jesus no mesmo momento. Agora vocês veem aqui que a língua, ela é desconhecida na origem da pessoa que fala, mas às vezes ela é a língua de homens que pode estar alcançando outra pessoa, alcançando alguém. E aí, eu até conto um caso e que aconteceu que uma pessoa foi tomada por Deus na igreja, aquela igreja pequena cujo a voz, né, ele ecoa com muita facilidade, estava saindo para fora da igreja e ele foi tomado por Deus falando em línguas, mas língua com muita autoridade, muito poder. Normalmente, quando o Espírito Santo se manifesta na vida da pessoa, a gente sente, né? Sente que o Espírito Santo está ali, porque o mesmo Espírito que está na vida da pessoa está na nossa vida, né? E aí aconteceu que ele começou a falar em línguas e com uma voz bem alta, e aquela manifestação linda, as pessoas sentindo a presença de Deus. Ninguém entendia o que ele estava falando, mas no meio da igreja. E de repente, né, aquele momento, aquele de ambiente de glória, e ele estava com o microfone evidente, né? Então
quando uma pessoa passou na porta da igreja, meio que achou estranho, um homem alto, branco, grande, entrou com acho que namorado, a esposa, salvo engano, e ele começou a meio que prestar atenção de fora da igreja, a olhar para ver o que era aquilo, quando então ele começou a entrar, né? Entrou e em um momento assim, depois de um tempo, ele não só entrou, como ele ouviu, começou a chorar e foi na frente. E claro, o diácono, todo mundo achou estranho uma pessoa entrar na hora do culto, no ambiente de oração e sem ao menos, assim, a igreja conhecer, naturalmente os diáconos começaram a ficar preocupados, os obreiros, né? E aí, eh, essa pessoa dobrou os joelhos na frente do altar e começou a chorar. E o líder da oração, de repente, percebeu que o que era aquilo, o que estava acontecendo. E aí logo ele parou de falar em línguas e perguntou: "E aí, meu João, o que é que você quer?" Aí ele começou a falar tipo uma língua diferente, francês, não sei, inglês, imaginei um árabe falando. E ele falando naquela linguagem, ele disse: eu não entendo, eu não falo sua língua." A namorada que estava do lado, então a esposa, conta-se essa história, eu vi e nunca me esqueci. Ele está dizendo que e você estava falando na língua dele. E quando ele entrou, e ele tá traduzindo o que o namorado estava falando. Quando ele entrou, ele sentiu que tudo que você estava falando era a vida dele, eram as coisas que ele estava passando, que ele estava sentindo, e que ele não acreditava, mas a partir daquele momento não tinha dúvida, não tinha como. Você está sabendo, eu estou em outro país, ouvindo aquilo que você estava falando da minha vida, como poderia ser? Daí, então, ele se arrependeu naquele momento, aceitou Jesus e a namorada também, pela grandeza da maravilha de Deus. Agora o pastor até hoje não fala, não falaria ou não fala aquela língua, seja francês, árabe. E essa história me marcou muito, porque a manifestação do Espírito Santo, a gente não tem necessariamente, queridos, o domínio, né, sobre essas coisas. A gente não tem aqui o condão de definir o que o Espírito Santo vai fazer, falar através de nós quando ele fala em dons, na variedade de línguas. A outra coisa que eu preciso deixar claro a todos aqui é que não só são línguas conhecidas, como também pode ser línguas espirituais. Você vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Preste atenção. Ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que eu dominasse a linguagem de homens, mas também falasse na língua estranha dos anjos, mas eu não tivesse o fruto do Espírito, amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. O que eu chamo a atenção aqui? Que ele deixa claro que o dom do Espírito Santo não é menos importante que o fruto, não é mais importante que o fruto. Ele fala que o fruto é mais importante na vida de uma pessoa do que o dom. Que isso fique claro antes de tudo para você, que o dom, ele necessariamente não é mais importante de que o fruto. Então, por quê? Se você tiver fruto, se você não tiver frutos e tiver dom, a pessoa diz ali no livro de Mateus, capítulo 7, que muitos chegarão no meu nome naquele dia, dizendo: Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome, não curamos enfermos em teu nome, então eu vos abertamente vos direi: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidades. Isso quer dizer o quê? Que não é o dom que vai te levar para o céu, mas o fruto, a vida com Deus, a vida no Espírito que te leva para Deus, lhe movendo. Então, dito isso, vemos que o dom de línguas, embora seja uma linguagem de oração, quando então há uma interpretação, ele passa a ser algo direcionado, e aquilo vira, evidentemente, uma profecia. A outra coisa que a gente precisa compreender é que ele pode ser, sim, algo que volte-se para a pessoa que é incrédula, quando ele quer trazer uma revelação, um entendimento
a alguém. Mas, em via de regra, o Espírito Santo, quando você ora no seu espírito em línguas, ele é uma linguagem voltada para Deus. E ele tem natureza de variedade. E ele também, por ter uma natureza de variedade, que ela não foge, então, da nossa linguagem natural, não é entendível, às vezes, em uma linguagem humana. Ela pode tanto ser uma linguagem humana, mas como ela também pode ser uma linguagem espiritual, língua dos anjos, como assim Paulo descreveu em primeiro livro de Coríntios. Vemos também que quando então a gente estiver em um ambiente onde ele sugere, inclusive ele recomenda 2 ou mais, sim, que se quiserem falar línguas, mas é bom que esteja interpretação, porque o dom de línguas traz a edificação apenas de si mesmo, mas o dons com interpretação ele alcança a vida das pessoas. E então nós lemos também 1 Coríntios 14:4, que diz que eu tenho que entender que a dom da profecia ele edifica outros, né? E o dom de línguas edifica a si mesmo. É importante a gente compreender, então, que a vida de oração pode ser desenvolvida o tempo inteiro através do dom de línguas, porque você pode levar onde você quiser, pode fazer isso em qualquer lugar. E esse é o nosso mau hábito, em que a gente entende que estamos cheios de Espírito Santo somente quando falamos línguas, em um mover, e diz, não, eu estou sendo renovado. Como assim renovado? Se falar em línguas já deve ser um natural, se deve ser a um estilo de vida, de oração. Quem vive em oração, quanto mais de Deus você tiver, mais habilidade de se mover nos dons de línguas, onde você for, vai ser comum. Então, se eu estou dormindo, eu vou orar no meu espírito. Se eu estou dirigindo um carro, eu vou orar no meu espírito. Porque aquilo não afeta o meu conhecimento. Às vezes você pode estar falando em línguas e a sua mente pensando em alguma outra coisa, porque o dom de línguas só opera dentro do nosso espírito. Então, é muito comum, porque você não perde a consciência. Daí uma das coisas que a gente precisa amadurecer é que quando você está falando em língua, você não está fora de si. Né? A Bíblia diz que o Espírito é submisso ao profeta. Você entende? Então, ele não está fora de órbita. Porque você vai estudar conosco aqui, em uma das nossas escolas de profetas, que, muito embora a gente esteja, como eu posso dizer, falando em línguas ou naquele ambiente espiritual, a gente não perde o controle. Mas se você vê demônios quando se apossam da pessoa, a pessoa não consegue, o demônio habita no corpo. Obviamente, trava-se, às vezes ele não vai lembrar, mas o espírito não, o espírito move em nosso espírito. Por isso, alguém dizer, não, é porque eu não tenho controle, gente, não me leva a mal. Isso é um princípio de maturidade espiritual. Não quero aqui causar nenhum desconforto ou colocar crítica. Aliás, o conhecimento nos liberta. Ainda que você saiba de tudo, não precisa você falar de tudo. É evidente que aqui a ideia é dilatar, é esclarecer, entender, experimentar e dizer, Deus, eu quero agora me mover. Mas mais importante que discutir é dizer agora, como eu faço para aplicar isso na minha vida? Como é que eu faço para orar um tempo inteiro, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele disse, orai sem cessar. Do versículo 21 ao 19 ao 26 são frases curtas, eles olham cheio, não desprezeis as profecias, retende o que é bom, ele fala orai sem cessar, ele fala várias palavras assim curtas, objetivos, dando recomendações à igreja de Tessalônica, mas eu nunca me esqueço também, alguém já deve estar se fazendo essa pergunta, e aí é interessante a gente aqui para fechar esse dons da palavra com variedade de línguas, o que se ora no Espírito, já que se eu falo a Deus? E quando eu oro, eu edifico a mim mesmo? É uma pergunta que as pessoas se fazem. Eu me baseio muito em um livro de David Robertson. David Robertson, se movendo no Espírito, se movendo no poder. É um dos livros muito antigos, inclusive, não sei nem se ainda, é da Dan Pray, acho que não sei nem se eles fabricam esse livro, mas eu li a história dele, foi quando ele decidiu deixar de orar, deixar de trabalhar às 8 horas e decide ir para a igreja e orar às 8 horas e ficar com Deus. Já que eu trabalhava 8 horas por dia, agora eu vou ficar 8 horas buscando a Deus. Ele toma essa decisão bombástica na vida dele, então, e ele vai para a igreja e começa a fazer. Logo depois de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de oração, ele começa a não ter mais o que falar. Né? E aí ele começa a pensar, meu Deus, como é difícil. Eu achei que talvez seria fácil.
E aí ele descobre, na manifestação do Espírito, através de dons de línguas, o poder do Espírito Santo e como ele se movia. Ele começava a falar em línguas naquele período que ele estava lá. E isso ele orava muito em línguas, muito em línguas. E de repente, quando ele estava orando em línguas, o Senhor foi desatando ele. Claro, não acontecia nada de extraordinário, porque o mover de Deus ele é simples na sua essência, né? Os resultados, sim, são extraordinários da manifestação. Mas a maneira simples como Deus usa e se manifesta, somos nós que não entendemos, esperamos que Deus fale através de um anjo, aconteça, quando na verdade a direção e a voz do Espírito Santo, quando mexe em nossos corações, ela é muito simples. O formato é muito simples, a operação é muito simples. Já em Eclesiastes a Bíblia diz que Deus faz tudo perfeito, mas o homem complica tudo, né? E aí ele contando sobre essa história, ele dizia, logo em seguida o livro conta que ele foi um dos cultos quando o Espírito Santo o mostrou informar, quase com um raio-x, o que a pessoa estava passando ali. E aí a enfermidade que ela tinha, então Deus usou na palavra de conhecimento, um daqueles dons de revelação, e mostrou o que a pessoa estava passando e orou por ela e a pessoa foi curada. E aí ele percebeu que não era o dom de língua que estava desatando, mas era o que ele estava orando no espírito, estava desatando o mundo espiritual na vida dele. Então, quando você ora em línguas, você de alguma forma, ele conta isso, tá? O que é que nós falamos em línguas? Nós oramos pela vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas. Agora, em uma linguagem que nós não entendemos, é uma linguagem espiritual. É como se você estivesse ali, através do Espírito Santo, intercedendo pelo seu futuro, pelo seu ministério, e por coisas que você não tem nem domínio. Né? Há quem diga, pastor, eu às vezes entendo que eu estou intercedendo por alguém quando eu falo em línguas estranhas. Bom, aí se o Espírito Santo de Deus estiver te levando a isso, é uma linguagem de oração. Talvez ali, naquele momento, eu já tive a sensação de que aquilo que eu estava falando em línguas, eu estava entendendo o que eu estava falando. Bom, acontece sim, eu não quero dizer aqui que é uma doutrina nova, mas vai compreender o mover do Espírito. Talvez sim, mas a Bíblia não deixa claro que é uma linguagem de oração, é uma linguagem voltada para Deus. Então, Paulo disse que ele orava em todo o tempo. Paulo dizia que ele experimentava isso o tempo todo. E é recomendável. Eu quero que todo mundo ore como eu oro. Eu quero que todo mundo experimente como eu experimento, que viva como eu estou vivendo em oração o tempo inteiro. Mas como é possível isso humanamente falando? Porque se você observar, a nossa mente ela tem uma distração muito grande. Então, você ora no espírito. Então, é impossível. Você está aqui, orando no seu espírito, mas a sua mente está ligada. Você está trabalhando, você pode estar orando no espírito e trabalhando, você pode estar indo para qualquer lugar e orando no seu espírito o tempo inteiro. Paulo desenvolvia isso. E quando você ora no espírito, você ora para que o cumprimento da vontade de Deus venha desatar a sua vida e dilatar seu ministério e a manifestação do Senhor se torna mais evidente na sua vida. E logo em seguida a gente vai encerrar a nossa lição falando sobre interpretação de línguas, como o Espírito Santo se move nesse sentido, e propósito dele, por que a interpretação, qual é o propósito da interpretação? Já ouvimos, ou pelo menos comentamos, que quando há uma interpretação de algo, de uma linguagem espiritual, ela pode ser indireta, no sentido de você compreender o que a pessoa está falando e ser algo para você, direta no caso, ou pode ser indireta porque você ouve apenas como um canal para reproduzir aquilo que você está entendendo, ouvindo, compreendendo. O dom de interpretação de língua ele se manifesta dentro do seu espírito e atua através de sua audição. Imagine uma igreja cheia com mais de 1.000 pessoas e alguém falar em línguas lá na frente e aquela voz ir diretamente ao teu ouvido. Então, o dom de interpretação ele tem essa característica, e eu falo sobre ele logo depois na nossa 10ª aula, que nós iremos então falar sobre como é que eu faço. Não perca a próxima aula, que a gente vai falar sobre qual os passo a passo, como é que eu devo buscar os dons. A gente vai falar sobre os passos que eu preciso entender para envolver-me, né, para eu para o Espírito Santo de Deus manifestar seus dons na nossa vida. E aí a gente vai compreender o que significa de fato o Espírito Santo distribui os dons como quer. A gente vai ver também que os dons ele podem ser e devem ser buscados com zelo. Então não é uma coisa que você não possa escolher. Diferente de outras características da vida com Deus, eu posso escolher dons e orar por eles para que eles se manifestem na nossa vida. Mas, claro, ele faz cada um como ele quer.
E assim a gente encerra a nossa aula hoje e vamos deixar isso disponível no YouTube para vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima.